Eu sei que a concorrência vai ser dura hoje, né? Eu vou perceber que tem alguma coisa acontecendo lá fora, né? Que o Senhor tenha misericórdia da gente desse grave, né? Do nosso ouvido agora aqui, né? De manhã. Que o Espírito Santo nos ajude aqui. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. João capítulo 8, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa hoje. Obrigado, Fábio. João capítulo 8, a gente vai fazer a leitura do versículo 21 ao versículo 54. Enquanto se separa aí, Marcos capítulo 12, você precisa abrir, do versículo 29 ao versículo 30, diz assim: Respondeu Jesus, o principal ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Essa série de mensagens, ela tem intenção de trazer para nós algumas meditações a respeito das ordens dadas por Jesus para os seus discípulos e, obviamente, para o mundo. Mas não foram apenas ordens, né? Porque se a gente para ver e analisar as ordens que Jesus dá, o homem natural vai ficar um pouco decepcionado ou até desmotivado. Porque quando ele começa a olhar para o próprio coração dele, ele se vê incapaz de fazer isso. Você lembra quando a gente falou assim, olha, você é necessário nascer de novo? O homem não pode determinar o seu novo nascimento, porque isso é uma ação dos céus, é o Senhor que nos faz nascer de novo. É Ele que muda o nosso caráter, é Ele que transforma a nossa vida. Não serão as nossas ações, as nossas atitudes. Não vai ser aquilo que a gente vai fazer para mudar a gente. Mas é uma ação soberana de Deus para nós. Por exemplo, carregar a cruz, o pastor pregou semana passada. Naturalmente, o homem natural não consegue dar conta disso. Ele obviamente vai sucumbir sem Jesus. E a cruz só faz sentido para aqueles que seguem a Jesus. É o resultado disso. Se alguém quer me seguir, tome sua cruz. Arrependo-se. O homem natural não pode. Não vou me arrepender porque eu sou bom. Não, é uma ação do Espírito. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, na verdade, a intenção dessa série e dessas ordens, no final das contas, é estabelecer para nós mesmos uma ordem do Senhor. E ao mesmo tempo apontar para Ele como sendo aquele que nos faz caminhar sobrenaturalmente nas suas próprias ordens. E aí eu quero ler esse texto porque hoje eu quero falar sobre isso, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. E o texto sagrado diz assim, João, a partir do versículo 21, capítulo 8. Ô Jesus, me ajuda aí com a cama, né? Antigamente, quem é crente mais antigo, eles soltavam um foguete, né? A gente teve um pouco disso lá no 2002, lá que a gente foi fazer o evento, do Despertar, lembra disso? A turma pipocou um monte de foguete lá na gente para acabar com o culto. E antigamente tacavam pedra em cima do telhado, né? Os mais antigos sabem disso aí. Hoje a gente lida com a música popular brasileira. Vamos lá, versículo 21 em diante. De outra feita lhes falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso intenção de suicidar-se?
Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois de cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam, como nosso pai Abraão? Então responderam, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhes, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhes, pois os judeus, e lhes disseram, porventura não temos razão para dizer-lhes que é samaritano e tem demônio? E aí para frente Jesus começa a discorrer de algumas outras coisas. Queridos, a gente quero tentar trazer hoje para os irmãos uma palavra muito a respeito da ação de Jesus quanto à nossa visão de quem Deus é como Pai. Ou a ação de Jesus que nos move, ou que nos motiva, ou que nos transforma, ou que nos capacita a amar a Deus como Pai. A olhar para Deus, mas sobretudo amá-lo de forma absoluta, assim como Ele ordenou no texto que nós lemos, no texto que eu li em Marcos. De todo o coração, de toda a alma, de todos os do nosso entendimento, com todas as nossas forças. Bom, quando o homem pecou, ele naturalmente se afastou de Deus e se afastou de quem Deus é, da sua essência. Quando o homem pecou, ele se afastou daquilo que Deus havia estabelecido no Éden. Um relacionamento santo, puro com o próprio Deus. A ponto do homem mesmo se relacionar com Deus, e Deus, na viração do dia, como diz a palavra, e se relacionar com esse Deus. Então, o homem
a partir do pecado, foi destituído da glória de Deus, se afastou da santidade de Deus, da bondade de Deus, do poder de Deus, de quem Deus de fato é, porque o pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz isso. O que nos afasta de Deus senão o nosso pecado? Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio apenas para ser o Messias, e obviamente havia um propósito maior. Jesus queria restabelecer todas as coisas, restabelecer a comunhão do homem com Deus, restabelecer a comunhão do homem com o homem mesmo, restabelecer o relacionamento, até do homem com a natureza. Jesus veio para fazer com que todos os homens, a partir dele, passassem a enxergar Deus como de fato Deus é. Santo, puro, reto, poderoso, amável, misericordioso, bendito, dócil, mas também justo, justiça. Jesus veio para restabelecer esse relacionamento. E a partir de Jesus, temos uma convicção de quem Deus é. Que obviamente, assim como o texto que nós lemos também, o pecado nos separou desse conhecimento, nos separou dessa verdade. Eu queria que você pudesse agora por um instante lembrar de alguém que você ama profundamente. Profundamente, alguém que você ama muito. Você consegue se lembrar de alguém, uma pessoa que você ama profundamente? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Essa pessoa é conhecida por você? Você conhece ela? Ela é próxima de você? Eu tenho certeza que ninguém aqui se lembrou de alguém que você não conhece. Eu amo profundamente alguém, mas eu não sei quem é. Hã? Não dá, né? Não dá. Eu amo profundamente e tal. Eu falo assim, não, mas me fala mais dessa pessoa. Não, eu não sei quem ela é ainda. Eu não... Com exceção dos solteiros, né, que amam profundamente o seu cônjuge sem conhecê-lo, né? Mas quando a gente fala de amor de Deus, ou amor por qualquer outra coisa, é impossível amar algo que você não conhece. É impossível você amar profundamente alguém com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua força, se você não conhece essa pessoa. Pois é, Jesus veio fazer isso. Jesus veio revelar o Pai a nós. E aí sim, eu quero lembrar daquilo que eu comecei dizendo. É impossível para nós amarmos a Deus sem conhecê-lo. Então o que Jesus veio fazer nesta terra? Revelar o Pai a nós. Inúmeros textos nós vamos ver assim, olha, Filipe disse a Jesus, revela-nos o Pai. Jesus disse a Filipe, Filipe, eu estou com você o tempo todo. Você não conhece o Pai, você pede para eu te revelar o Pai. Você está andando comigo, você está vendo as coisas que eu estou fazendo, e ainda você quer revelar o Pai. Quem anda comigo conhece o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. Ninguém conhece o Pai se não conhecer a Jesus. E aí esse mandamento de Jesus a nós é um mandamento muito interessante. Porque Jesus manda com que a gente ame o Pai, mas é impossível amar o Pai sem se relacionar com Jesus. Lembra das Escrituras? Dava um nó na cabeça dos religiosos quando Jesus sentava com pecadores e publicanos. Jesus revelava um Pai misericordioso que não fazia acepção de pessoas. Dava um nó na cabeça dos religiosos porque Jesus bebia e comia com pecadores. E eles olhavam para Jesus e chamavam ele de glutão e beberrão. Dava um nó na cabeça do judeu religioso quando Jesus resolvia ir passar por dentro de Samaria, sentar com uma mulher pecadora ao meio-dia e conversar com ela. Porque Jesus estava revelando um Deus que não estava limitado por uma circunstância histórica, por uma cidade, por um muro, ou por qualquer outra coisa. Jesus estava revelando Deus o tempo todo.
Um Deus amoroso, bondoso, bendito, santo, justo, sábio. Então nós não temos a menor condição de nos relacionar com esse Deus e amá-lo, se nós não conhecemos a Jesus. Por isso que os mandamentos de Cristo apontam para Deus, mas não temos como resolver esse mandamento ou viver nele sem passar por Jesus. A Bíblia diz que ele é a porta. E não apenas a porta, ele é o caminho. Quando Jesus diz assim: olha, Guilherme, você precisa amar a Deus com todo o teu coração, teu entendimento, tua alma, todas as suas forças. No final das contas, Jesus está dizendo assim: vem a mim. Eu te revelarei o Pai. Vem a mim, porque a partir de mim você conhece o Pai. E aí é muito tênue isso, né? Porque às vezes a gente acha que amar o Pai é praticar o bem. E aí a gente, invertendo isso, a gente coloca o praticar antes do ser. E não é raro nós ouvirmos isso. Você precisa fazer tal coisa. Ontem eu tive a oportunidade de estar com alguns irmãos falando sobre adoração e louvor. E o tempo que nós passamos ali meditando sobre por que adoramos, né? Por que nós adoramos? Por que nós fazemos as coisas? E aí eu estou indo muito além de música. Por que você dobra seu joelho em casa e começa a dizer: Deus, tu és santo? Por que você tem um desejo profundo de servir aos irmãos da sua comunidade em adoração a Deus? Por que você quer servir os perdidos? Nós estávamos na oração sexta-feira, a gente estava comentando que, se o Senhor permitir, a gente vai voltar com uma prática da ação que a gente estava tendo nas ruas. A gente estava levando jantar, né, sopa. Provavelmente a gente vai levar café da manhã agora. Alguns irmãos nos procuraram aqui da comunidade dizendo assim: olha, Deus falou comigo, eu quero fazer isso. Deus me vocacionou para isso, me comissionou. E aí eu já comecei a me movimentar, já corri atrás de pão, lanche, essas coisas. E vai, a partir das talvez 5 horas, 4h30, servir café da manhã para os moradores de rua. Você consegue imaginar isso? O que faz uma pessoa em adoração a Deus querer servir um morador de rua? O que vocês acham? E se você parar para ver, você vai ver inúmeras pessoas que também fazem coisas, como servir sopa, lanche para morador de rua, sem conhecer Jesus. Opa, alguma coisa tem de diferente aí. O que tem de diferente? O que vem antes. O que que faz de nós, diante de Deus, ter uma ação de alguém que ama a Deus. Ou que a nossa prática aponte para Deus. Lembra de João 15? Jesus disse: olha, as pessoas vão olhar os frutos que vocês vão dar e vão glorificar o meu Pai que está no céu. O que faz com que a nossa atitude glorifique a Deus que está no céu. Combustível correto. Porque as nossas ações pouco valem se elas não tiverem as motivações corretas. Quais as motivações? Amar a Deus. O que nos move a fazer coisas para Deus e para os outros é o amor. E não há amor se isso não nasce, não brota da revelação de quem Deus é. E aí Jesus começa a traçar algumas coisas. No versículo 29, por exemplo, ele fala o seguinte. Eu queria que você acompanhasse comigo, se você puder. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E é o amor de Deus que habita em Jesus e que Jesus revela, ele passa para nós, porque Jesus e o Pai são um. E ele começa a dizer: eu e o Pai somos um. Então o que eu faço aponta para Deus. Por quê? Porque Ele está comigo.
Então essas ações de Jesus apontando para o próprio Pai são ações misericordiosas, como eu disse. São ações de justiça. Porque quando aquela mulher estava, por exemplo, a ser apedrejada, Jesus disse assim: cadê estão os seus acusadores? Por quê? Porque ele partiu da justiça de Deus. Quem aqui pode tacar pedras nessa mulher? Mas a justiça de Deus apenas não completou ali, quando ele disse assim: olha, pode ir embora. A justiça de Deus também foi na última frase: vai, não peques mais. Jesus estava revelando o Pai ali o tempo todo. E uma coisa para nós é bem interessante. Nós não temos condição de nos aproximar de Deus negando a Jesus, os seus mandamentos. Nós não podemos andar com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, nosso entendimento, nossa alma, nossas forças, nos afastando de Jesus e dos seus mandamentos. Porque quem nega Jesus nega o Pai. Não foi isso que Jesus disse? Os judeus o tempo todo assim: não, mas nós temos Deus como Pai. Abraão é o nosso pai. Aí Jesus disse: pô, então por que vocês negam a minha palavra? Não, mas nós amamos a Deus. Nós temos pai como Abraão. Nós temos a convicção de que nós somos filhos de Deus. É mesmo? Então por que vocês negam a minha palavra? Por que vocês querem me matar? Resumindo, amar a Deus é pacote completo. Certa vez alguém disse que tem muita gente que fala assim: não, eu amo a Deus, mas eu não gosto muito da igreja, não. Eu não gosto muito da igreja, porque a igreja tem muito pecador. Começar de mim, né? Eu amo muito a Deus, mas eu não gosto muito daqueles irmãos, não. Aqueles irmãos lá não são meio em volta dele, não. Certa vez o pregador disse assim: como você pode amar a cabeça e rejeitar o corpo? E Jesus disse isso também a partir dos ensinos de Paulo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Então não tem como rejeitar uma coisa e ficar com a outra. Ah, tá bom, você quer caminhar comigo? O pastor pregou semana passada. Então fique bem habilitado, porque você vai ter que carregar sua cruz. Ah não, Jesus, eu quero amar a Deus, eu quero amar você, mas dá para ser sem cruz? Eu amo muito você, Jesus, mas eu queria sim, se pudesse legal sem cruz, tá? Não dá para amar a Deus e rejeitar a Cristo. Não dá para amar a Deus e rejeitar os mandamentos de Cristo. Não dá para amar a Deus e rejeitar as ordens de Cristo. O que eu estou querendo dizer nessa manhã é que para nós que precisamos e queremos obedecer a Jesus, para amar a Deus com o nosso coração, nós precisamos de Cristo. Porque Cristo nos revela o Pai, e esse mesmo Cristo, quanto mais nós andamos com Ele, quanto mais nós nos alimentamos dEle, quanto mais nós comemos da Sua Palavra, quanto mais nós convivemos em comunhão em igreja, quanto mais nós oramos, quanto mais nós estudamos a Palavra, mais esse Deus é revelado a nós. E aí sim eu posso dizer: bom, aí nós amamos a Deus. Por quê? Porque Jó certa vez disse o seguinte, no final de toda a sua carreira, Jó, depois de ter passado por tudo, Jó fala assim: olha Deus, eu te amava, eu te conhecia, eu tinha um relacionamento com você de ouvir falar. Alguém me dizia alguma coisa sobre o seu respeito e eu até entendia. E sabe de uma coisa? Eu comecei a me relacionar com você. Mas tem uma coisa que é diferente daqui para frente. Alguma coisa mudou. O que mudou? Ah, os meus olhos podem te ver. O Senhor é perto de mim, próximo. Agora o Senhor é alguém que eu posso tocar. Agora o Senhor é alguém que eu posso me relacionar. Agora eu te conheço de fato. Isso é, agora eu de fato posso te amar. Verdadeiramente. Houve uma quebra, uma mudança. Um romper de uma fase para outra. Amar a Deus de conhecimento distante. Mas andar com Deus, caminhar com Deus, de fato conhecer a Deus. O que eu estou tentando dizer aqui nessa manhã, que para nós,
Amar a Deus vai além de apenas ouvir falar dele de maneira muito distante. Eu vou tentar traçar algo parecido com o que aconteceu comigo. Eu ouvi a minha vida inteira falar sobre Deus de forma religiosa, na igreja, na católica com a minha mãe. E eu costumo dizer, inclusive, que muito do que eu conheci de Deus eu aprendi com a minha mãe dentro da igreja católica. Mas era um conhecimento assim, normativo, sabe como é que é? As missas eram todas metódicas. Eu falei que eu gravei o Credo dos Apóstolos sem saber que era Credo dos Apóstolos. Era uma reza para mim. Mas tinha uma coisa assim. Uma vez eu perguntei para minha mãe, quando estava tendo a Eucaristia, eles erguiam a hóstia, né? Eis o corpo de Cristo e tal. Aí eu, certa vez, falei assim, mãe, cadê Jesus? Eles falaram que Jesus era aquele... Falei assim, na cabeça de um jovem, de uma criança, quando fala Jesus, todo mundo fala que Jesus era um homem e tal. Blá, blá. Aí levantam a hóstia e falam assim, uai, este é o... Eu falei, mãe, cadê Jesus? Mamãe, na ignorância, ela tinha um brilho. Aí eles erguiam uma taça assim dourada e a taça brilhava. Aí ela falou assim, meu filho, Jesus é aquele brilho. Tá bom. Então todas as vezes, quando tinha lá, eles chamavam de adoração ao Santíssimo Sacramento. Tinha uma, que eles chamavam de hóstia, a hóstia consagrada ficava no local, um quartinho. E aí tinha a luz assim, a luz vermelha acesa ou a luz apagada. Quando a luz vermelha estava acesa, quer dizer que tinha uma hóstia consagrada lá dentro e que o corpo de Cristo estava lá. Então quando tinha alguma coisa assim que apontava, eu tentava me relacionar com Jesus ali. Sério mesmo. Eu ia para lá e rezava, e rezava, e rezava, e rezava, e rezava. E eu saía de lá assim, eu queria ouvir tua voz, né? Queria saber como é que é isso. Mas muito eu aprendi lá. Muito conhecimento foi me dado depois que eu fui para a igreja, me converti. Muito conhecimento, muito conhecimento. E sinceramente para mim, talvez o ápice desse mover em amor a Deus foi justamente a revelação do Evangelho. De conhecer um Deus que, apesar de ser tão poderoso, porque a minha história dizia isso, né? A minha história de relacionamento com Deus apontava para um Deus poderoso. Poderosíssimo. Criador de todas as coisas, supremo, majestoso e tal. E eu conhecendo isso, chegou um ponto e falei, cara, esse Deus morreu por mim. Como posso eu não amá-lo? O amor brota no meu coração todas as vezes em que eu paro para ler e falo, Jesus falou isso. Jesus disse isso. E o Espírito Santo, assim, quando nós vamos à palavra, ele começa a revelar a gente está tendo essa experiência lá no discipulado, um versículo, parece que aquilo é uma bomba no nosso coração. E aí, como não amá-lo? É um amor arrebatador, é um amor que nos toma, é um amor que nos leva para perto, não de forma religiosa, mas um amor que nos faz constrangidos. Você já foi constrangido pelo amor de Deus? Você já sentiu constrangido? Quem gosta de orar muito é o Marcão, né? Que amor é esse? Às vezes quando a gente está adorando, o Marcão começa a gritar, que amor é esse? Isso nos constrange. E tudo que nós queremos ao final dessas coisas é estar perto dele, amá-lo profundamente. Não porque ele fez, pelo que nós conhecemos dele, pelo que a nós foi revelado sobre ele, pelo que a nós foi ministrado sobre quem ele é. O que Jesus veio fazer no final de tudo? Revelar esse Deus para nós. Por isso que Jesus diz, eu espero que você o ame de todo o teu coração. Eu espero que você o ame com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Quanto mais conhecemos, mais o amamos.
quanto mais conhecemos, mais somos arrebatados em amor por Ele. Quanto mais o conhecemos, mais o nosso coração é dedicado a Ele amorosamente e não religiosamente. Quanto mais o conhecemos, mais dele em nós e mais da vida dele em nós, mais do amor perfeito dele em nós, mais da santidade perfeita dele em nós, mais e mais, dia após dia, porque a Bíblia não diz isso, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Assim também é o nosso amor por Jesus e por Deus. Quanto mais próximo dele, mais o amamos. Quanto mais nos aproximamos, mais o amamos. Por isso que eu digo que, e chega a essa conclusão, que não amar a Deus não é apenas decisão. Eu amo. Decidi amar a Deus. Algo tem que mudar em nós. Ontem eu comentava isso com os irmãos lá. Foi uma igreja bem barulhenta. Muito barulhenta. E aí a gente chegava lá na igreja e eu fazia perguntas a partir de João 15. Assim, quantos dos galhos aqui decidem se vão produzir frutos sozinhos ou não? Aí ficava silêncio. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, que assim como em João 15 diz que nós não produzimos nada se não estiver ligado lá, nós também não produzimos esse amor arrebatador se Deus não mudar o nosso coração. Nosso coração é mudado pela graça e uma ação soberana e poderosa do Espírito Santo. Ou você é a mesma pessoa que você era há alguns anos atrás? Talvez você não esteja feliz com quem você é hoje. Se sinta frustrado em algumas coisas na área espiritual. Mas com certeza você já não é mais a mesma pessoa. Com certeza você já não é mais aquele velho homem. Talvez tenha um pouco, talvez até muito do velho homem em você. Mas que você é aquela mesma pessoa, você não é mais. Você, mulher, talvez chegue a essa conclusão também. Eu era muito ruim. Tá bom, mas você não é mais aquela pessoa. Soberanamente Deus está mudando o teu coração para te revelar amor de Deus. E para que você o ame também assim. Mas é uma ação do próprio Deus em mudar quem somos. É ou não é, irmãos? Como diz um amigo nosso, amém ou não amém? Amém, né? Então, amar a Deus é sobre isso. E eu quero finalizar com algum pensamento. A Bíblia diz que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. E em 1 Coríntios, nós temos a convicção de que quando Paulo começa a escrever a igreja em Corinto sobre amor, ele não está falando de um amor natural. Paulo está dizendo de um amor sobrenatural. Ou porque, quando a gente para ler 1 Coríntios, a gente fica assim, não, é isso mesmo, eu amo igualzinho está aqui. Alguém aqui? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eternizado lá pelo profeta Renato Russo, né? Alguém ama assim? Não. E para ser sincero, dia após dia, o amor de muitos está esfriando. Por quê? Por que Jesus disse isso? Por que Jesus disse que o amor de muitos se esfriaria? Por que de vez em quando a gente está abrindo o jornal e está vendo absurdos, não é no mundo não, dentro da igreja? Pessoas com PR antes do nome, como se isso pudesse valer de alguma coisa. Matam, estupram, queimam. Por quê? Porque às vezes você mesmo se surpreende com coisas que você diz assim, como pude eu fazer isso? Por quê? Queria que nós orássemos sobre algumas coisas. Primeiro motivo de oração para nós nessa manhã. Nós só amamos a Deus e o nosso amor só continua aceso ao passo que nós conhecemos a Deus. Como é que está a sua caminhada em conhecimento de quem Deus é?
Você conhece um Deus religioso? Você se encontra com Ele uma vez por semana aqui na igreja, na quinta-feira, no culto pequeno, no grupo pequeno? É esse o Deus que você conhece? Seu amor vai se esfriar. O Deus que você conhece, qual é o Deus? É o Deus do programa da televisão? Qual o Deus que você conhece? Ou você conhece a Deus? Se você caminha de forma superficial com Jesus, o seu amor vai se esfriar. Uma última coisa. E a revelação do Pai nos faz amá-lo de forma arrebatadora. Esse é um desejo do teu coração. Amar a Deus dessa forma. Eu sei que sim, nós desejamos isso. Mas mais uma vez, duas coisas para nós. Fixe seus olhos em Jesus. Fixe seus olhos em Jesus. Eu sei que às vezes a gente tem assim uma certa predileção por homens. Aqui na igreja fica talvez até mais fácil. Eu e Lu somos bem diferentes um do outro. E talvez você possa assim, não, eu tenho mais predileção pelo pastor Marco, porque ele é mais assembleano, barulhento, bagunceiro. É pegajoso, né? Tem que abraçar, tem que ficar pegando. O pastor Luciano é um cara mais tranquilão, mais pacato, mais comedido, mais equilibrado. Talvez você possa escolher, assim, não, eu amo um ou amo outro. Vou te dar um conselho, sério mesmo. Eu não estou falando para não nos amar, mas fixe seus olhos em Jesus. Se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Mesmo. Se você olhar para o Luciano, você vai se decepcionar. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Mesmo. E apesar da gente desejar profundamente, posso falar isso por mim e por ele, ensinar a Bíblia para vocês, falar de quem Jesus é, apesar da gente tentar de todas as forças para que isso aconteça, nós vamos falhar. Por isso eu quero te dizer assim, olhe para Jesus. Caminhe com Jesus. Porque se você não caminhar com Jesus, você não vai amar a Deus. Caminhe com Jesus. Jesus é a porta do caminho. Conheça Jesus, ame as Escrituras. Porque só Ele pode aquecer o nosso coração. Só Ele pode revelar quem Deus é. Só Ele. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa manhã que diante do que eu tenho falado chegou à conclusão que você está frio de amor por Deus. Você não ama mais a Deus como você amava. Você não ama mais a Deus como você amava. Provavelmente quando eu disse para você se lembrar de alguém que você amava profundamente, talvez você não tenha nem se lembrado de Deus. Eu queria que nós orássemos por isso. Você pode ficar de pé. Eu sei que toda vez a gente tenta fazer assim, olha, Deus falou com você, então eu queria que você levantasse a mão, lembra? Hoje eu queria fazer um pouco diferente. Eu queria que pelo menos nós estivéssemos sempre de 2 em 2 agora, que nós pudéssemos orar juntos agora nessa manhã por isso. Eu confesso que essa semana assim, me senti muito pesado por causa dessa palavra, irmãos. Ouvi Roberto e Karina abraçando os filhos, eu me lembrei disso. Essa semana eu me senti muito pesado, porque eu quero que os meus filhos amem a Deus. Mesmo, eu quero. Profundamente eu comecei a me lembrar de quanto eu tenho apontado os meus filhos para Jesus. O quanto eu tenho falado de Jesus para eles. O
quanto eu tenho ensinado sobre quem Jesus é. Eu fiquei muito triste, irmãos, comigo mesmo. Eu queria que você orasse um pouco sobre isso. Ore pelo seu irmão e ao mesmo tempo, logo depois, ore por você, ou permita que ele ore por você. Peça a Deus que eu possa amar a Deus. Jesus, que eu possa caminhar contigo, que eu ame a tua palavra, Jesus. Que eu conheça os seus mandamentos e que o Senhor, através do Espírito Santo, continue revelando a mim quem Deus é, para que o amor arrebatador me leve até Jesus e até Deus. Sabe, ore por isso. Até não se envergonhe de abrir a sua boca agora. Ore por isso. Ore por isso. Ore por isso. Ó Senhor, nós nessa manhã queremos te agradecer, porque o Senhor é o agricultor. E a tua palavra nos diz que o Senhor é aquele que nos limpa, que nos lava, que nos regenera. E o agricultor nessa manhã, a partir das Sagradas Escrituras, tem nos limpado aqui. Tem limpado a nós, assim como Jesus disse que nós seríamos limpos pela palavra. Sabe, Pai, obrigado por nos mostrar essas coisas, por nos lembrar disso tudo. Lembrarmos, Pai, que Tu és Deus e que nós precisamos Te conhecer para Te amar. Obrigado, Pai, por saber que apesar de ser tão grande, poderoso, majestoso, justo, fiel, santo, reto, o Senhor é um Deus acessível. O Senhor é um Deus que nós podemos nos aproximar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer ter esse relacionamento conosco. Se o Senhor não quisesse, Jesus não teria vindo. O Senhor quer ter um relacionamento próximo conosco. Por isso eu estou obrigado por enviar a Jesus. E obrigado, Jesus, por nos revelar o Pai. Obrigado por nos revelar o Pai. Que essa revelação arde em nosso coração. E que a revelação de quem o Deus é possa nos fazer amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, que nós venhamos amar a Deus assim. Revela-nos o Pai, Senhor. Revela-nos o Pai. Queima o nosso coração e arda, Pai, de amor profundo pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe.